Boa noite, de novo. Hoje, sem o auxílio do microfone, né, nós vamos, de certo modo, fechar a temática que vai de Sócrates, Platão, Aristóteles, chegando até o período helenístico, tá certo? Para isso, eu tenho essas questões colocadas aqui em slides e também vocês receberam ela. Eu acho que no WhatsApp, que faz parte do simulado de ciências humanas do dia 2, tá certo? Então, ou com auxílio do celular de vocês, ou apenas olhando para o quadro, nós vamos comentar essas questões e gabaritá-las, para que a gente possa, de certa forma, fazer uma passagem por todo esse pensamento antigo e a gente ter uma ideia do que poderá estar lá no Enem, né? Tem questões do Enem, né, de edições passadas, que aí onde eu mostro a vocês que o Enem é fora de sério, é um exame muito caixinha cheia de surpresa, e eu mostro também questões de vestibulares que a elaboração das questões são parecidas ou idênticas às provas do Enem, tá certo? Uma delas é a UEL, Universidade Estadual de Londrina, no Paraná, tá certo? E evidentemente que passando todo esse caminho, aí a gente vai, no final, ver o que foi que ficou aí desse período chamado período da filosofia clássica, né? Então, lembrando que, só mais uma vez, para a gente não esquecer, lição de casa, né? Lembrando que os filósofos clássicos estão alinhados dessa seguinte forma, por ordem cronológica, né? Os filósofos clássicos. Eu tenho certeza que um desses três estará na prova do Enem. Não sei que temática será abordada, né? Mas as mais abordadas será a teoria do conhecimento ou a ética, né? Você sabe que ética é uma parte da filosofia que estuda aí os comportamentos, né? Aí tem a política também, tá certo? Então, uma dessas três poderá estar na tua prova, tá certo? Filósofos clássicos, né? Para a gente arrematar e dar prosseguimento a novos conteúdos na próxima aula, né? Filósofos clássicos: Sócrates, Platão, Aristóteles. Estes aqui são os alicerces da filosofia antiga, não só antiga, né? Todo pensador posterior, mesmo estando na modernidade, foi buscar algumas pesquisas em Sócrates, em Platão e Aristóteles, tá certo? E depois a gente encerra com aquilo que a gente viu na aula passada, né? O período helenístico. Período helenístico. Com a seguinte pergunta: o que é preciso ou o que é necessário, tanto faz, o que é necessário para ser feliz? Que é necessário para ser feliz, tá certo? Então acompanhe comigo aí a partir da questão de número 1, que eu vou apresentar aqui nos slides agora, tá certo? Essa tecnologia estava abandonada lá em casa, aí eu me futucando e descobri, mas falta menos de 2 meses para... Que aí eu não fico. Vai, Matheus, passa, daqui mesmo eu resolvo tudo e ainda tem um laserzinho, né? Já ultrapassado também. Então vamos lá. A primeira questão diz assim, a primeira questão nós vamos falar de Sócrates, né? De cara tá aí, Sócrates, né? Sócrates tem relação direta com o período clássico, porque foi o primeiro filósofo que é considerado clássico, que inaugurou, né? Que mudou a questão do pensamento filosófico daquela época, né? Porque até Sócrates, antes de Sócrates, nós tínhamos os filósofos pré-socráticos, né? E qual era a temática da filosofia pré-socrática? Qual era? A physis, a natureza, né?
Eles, admirados do cosmo e do universo, quiseram buscar na própria natureza a arqué, que traduzindo do grego a matéria, né? Aquele elemento primeiro que teria dado origem a todas as coisas, né? E falar de Sócrates não é mais falar da arqué, nem da física, nem da natureza, né? Falar de Sócrates é falar de um novo período, é onde se inicia aquilo que nós chamamos de período antropológico, né? Esse período antropológico vai se preocupar justamente com o homem, né? Muda a ilustração, muda a preocupação, muda o objeto de estudo, tá certo? Então diz aí a questão de número 1. Eu vou acompanhando pelo celular, porque às vezes diverge daqui com a minha para não conseguir coisar, né? Então diz assim: a crítica a Sócrates, a crítica de Sócrates aos sofistas, consiste em mostrar que os ensinamentos sofístico limita-se a uma mera técnica ou habilidade argumentativa, que visa a convencer o oponente daquilo que se diz, mas não leva a verdadeiro conhecimento, tá certo? A consequência disso era que, devido à influência dos sofistas, as decisões políticas na Assembleia estavam sendo tomadas não com base em um saber, né? Mas oposição dos mais sábios, mas na dos mais hábeis em retórica, que poderiam não ser os mais sábios ou virtuosos, tá certo? Então, a crítica a Sócrates faz uma crítica aos sofistas, né? Quem são os dois representantes do sofismo? Protágoras de Abdera e Gorgias de Leontine, né? Eles ficaram conhecidos por conta do subjetivismo absoluto, né? Em dizer que não existe uma verdade, né? Então, o que é que Sócrates está criticando? Que estes cidadãos aqui estavam sendo tomados não com base em um saber, mas eles queriam apenas ludibriar através da retórica para os mais sábios e virtuosos, né? Então, Sócrates está criticando. Vocês sabem, e eu disse aqui na aula passada, que um dos principais críticos dos sofistas é o filósofo Sócrates, embora seja contemporâneo, né? E os sofistas, dentro da filosofia, não têm uma boa visão, pelo menos nesses contemporâneos, que é o caso de Platão, de Aristóteles e de Sócrates, tá certo? Eles criticam o sofismo, né? Os sofistas é essa corrente de pensamento que a gente estudou aqui, que vai tentar dizer ou tentar disseminar o conhecimento através da argumentação, através da retórica, né? Evidentemente que aqui, onde a gente se encontra no cursinho JB, tem aquele professor que vocês aguardam a aula. Com certeza não sou eu, né? Com certeza também eu acho que não é o professor de matemática, Zé Barros. Com certeza é, porque Zé Barros é humano, bem humano e é um fenômeno na matemática, né? Trabalhei com ele 10 anos ali no Colégio São Lucas, onde eu fui coordenador do ensino médio, mais ou menos uns 5 anos. Mas tem aquela aula que você passa e você queria mais, né? Eu sinto saudade do meu tempo de seminário, que a aula mais querida era do Padre Domingos. Ele era doutor em Jesus Cristo, né? Estudou na Universidade Gregoriana de Roma, né? A tese dele foi tão aceita na Igreja Católica que ele foi convidado para ser professor em Roma, na Universidade Gregoriana. Então, esse foi meu professor predileto, lá em Teresina, né? É o Padre Domingos, né? Então, ele foi meu professor predileto. Escutar ele era mesmo... Então, aqui do mesmo jeito são vocês. Aqui deverá ter o professor que vocês escutam, porque a retórica dele é boa. Então, Sócrates está criticando os sofistas, não por ensinar um saber verdadeiro, absoluto, mas por tentar ludibriar e que poderiam não ser os mais sábios ou virtuosos, tá certo? Então, vamos ver o que é que pede a questão. Esse documento, elaborado no contexto da Revolução Francesa, reflete uma profunda mudança social ao estabelecer de acordo com o texto, a crítica socrática aos sofistas dizia respeito. Letra A, ao entendimento de que o verdadeiro conhecimento baseava-se no exercício da retórica. Era? Sócrates dizia que o verdadeiro conhecimento baseava na retórica. Qual é
a base do conhecimento socrático, a ironia e a maiêutica. Nós vimos aqui, né? Primeiro, é obrigado a se reconhecer ignorante. Por isso aquela célebre frase, só sei que nada sei, né? E depois de eu reconhecer que eu sou ignorante, é que eu vou parir as ideias verdadeiras. Então, essa alternativa está errada, né? Letra B. A desvalorização da pluralidade de opiniões, de posicionamentos políticos e ideológicos. Errado. Porque nesse tempo não existia desvalorização. Ao contrário, qual é a principal característica da polis? A discussão. Então, não tem uma desvalorização. Letra C. Ao prevalecimento das técnicas discursivas nas decisões da Assembleia acerca dos rumos das cidades-estados, né? Então, o que era que os sofistas faziam? Poderiam não ser os mais sábios ou virtuosos, ou na posição dos mais sábios, mas não nas dos mais hábeis em retóricas. Então, a alternativa certa, quem marcou a letra C de casa, tá certo? É a alternativa certa. Ao prevalecimento das técnicas discursivas nas decisões da Assembleia acerca dos rumos das cidades-estados, ok? Alternativa certa, letra C. É uma questão da Unesp do primeiro vestibular 2021.1. Então, é uma questão fresquinha, tá certo? Por que que não é a letra D? Ao predomínio de líderes pouco sábios e com poucas virtudes na composição da Assembleia. Não é isso aqui, né? Não estamos falando de cargos, nós estamos falando de discurso, de retórica. Por que é que não é a letra E? A defesa de formas tirânicas de exercício do poder, desenvolvida pela retórica convincente. Não, não era a tirania. Qual era a principal que se discutia? Era a democracia. Então, a alternativa também está errada, tá certo? Gabaritou quem botou a letra C, viu? Para quem chegou depois, nós estamos comentando e corrigindo as questões do simulado de Ciências Humanas do último dia 2 de outubro, ok? E aí, fazendo isso, a gente está revisando e respondendo questões de tudo aquilo que a gente estudou. Os filósofos clássicos, Sócrates, Platão, Aristóteles, e algumas questões sobre o período helenístico, né? Que vai fazer a pergunta: o que é necessário para ser feliz? Acertou quem marcou a letra C, tá certo? Alguma dúvida? Não, né? Então, adiante. Vamos para a segunda questão. Tá aí, né? A letra C é a resposta correta. Segunda questão. Diz assim: Sócrates, lembra de Sócrates, primeiro filósofo do período clássico, Giordano Bruno e Galileu. Onde é que Giordano Bruno e Galileu estão situados? Na Baixa ou na Alta Idade Média? Baixa Idade Média, né? Então, eles não são contemporâneos. Possa ser que as ideias pareçam, né? E Galileu foram pensadores que defenderam a liberdade de pensamento frente às restrições impostas pela tradição. Na Apologia de Sócrates, a acusação contra o filósofo é assim enunciada: Sócrates é culpado de corromper os moços e não acreditar nos deuses que a cidade admite, além de aceitar divindades novas, do 24 BC. Ao final do escrito de Platão, Sócrates diz aos juízes: mas está na hora de nós dois irmos, eu para morrer, vós para viver. A quem tocou a melhor parte é o que nenhum de nós pode saber, exceto a divindade, né? Então, mesmo sendo acusado, nas horas da sua morte, Sócrates ainda proferiu a questão aqui da divindade, coisa que ele estava sendo acusado, tá certo? Falei para vocês que Sócrates não deixou nada escrito, né? O que nós conhecemos sobre eles é sobre a obra aqui, a Apologia de Sócrates, que foi escrita pelo seu predecessor chamado Platão, tá certo? Então, mas está na hora de nós dois irmos. Com base no texto
e nos conhecimentos sobre a disputa entre filosofia e tradição, presente na condenação de Sócrates, assinale a alternativa correta, né? Então, sempre, pessoal, nós vamos ver na filosofia essa questão, né? A tradição, ela sempre vai entrar em confronto com a filosofia. Quando a gente for iniciar a Idade Média, na próxima aula, que nós vamos falar de Tomás e de Agostinho, principalmente, nós vamos ver esse choque de ideia bem claro, né? A Igreja Católica, que era a detentora do poder, da cultura e de todas as formas, ela não aceitava pensamento diferente. Lembrem da história de Giordano Bruno. Lembre da história de Galileu Galilei e de um grande revolucionário na ciência que nós chamamos de Johannes Kepler, tá certo? Então, esses pensadores, eles foram convidados a se retratar, ou então morria perante o tribunal da Inquisição, né? E vocês sabem que, puxando aqui a deixa para a história, o tribunal da Inquisição queimava todos aqueles que iam contra o pensamento da igreja medieval, tá certo? Então, com base no texto, o desprezo socrático pela vida, implícito na resignação à sua pena, é reforçado pelo reconhecimento da soberania do poder dos juízes. Sócrates tinha desprezado a vida? Não, de jeito nenhum. Ele foi defender um conhecimento e o maior prazer dele era a vida, embora ele tenha se suicidado na hora da sua morte, né? Ele tomou cicuta, que era um veneno típico da época, porque ele achou a condenação dele injusta, né? De corromper os jovens da sua época. Então, não é letra A. Diz aqui, a aceitação do veredito dos juízes que o condenaram à morte evidencia que Sócrates consentiu com os argumentos dos acusadores? Não, né? É tanto que ele, revoltado, se suicidou. Então, ele não consentiu com esses dois argumentos aqui dos coisas, né? O primeiro da divindade e o primeiro de corromper os moços de sua época com o conhecimento. Letra C. A acusação a Sócrates pauta-se na identificação da insuficiência dos seus argumentos e a corrupção que provoca resulta contradições do seu pensamento, né? A Sócrates na identificação da insuficiência dos seus argumentos. Não, né? Assim, essa palavra insuficiência coloca a questão toda em errado, né? Porque ele foi brilhante, é tanto que ele virou aqui pensador clássico de tudo aquilo, sobre aquilo que ele escreveu. Letra D. A crítica de Sócrates à tradição sustenta-se no repúdio às instituições que devem ser abandonadas em benefício da liberdade de pensamento, né? Sócrates também não criticava e nem repudiava as instituições, né, da sua época. Então, essa daqui é a alternativa. Letra E seria a letra correta. A sentença de morte foi aceita por Sócrates porque morrer não é um mal em si e o livre pensar permite aprender essa verdade, tá certo? Então, é aquilo que a gente defende, né? A gente tem os princípios, a gente tem as ideologias da gente, mas a gente não se vende mesmo diante da morte. E foi isso que aconteceu com Sócrates. Ele defendeu a forma de pensar, mesmo tendo atribulado a sua morte, né? É interessante que Sócrates, além das questões que se vale da filosofia dele, da teoria do conhecimento, né? Ele foi um ser que contribuiu muito para a questão da ética, como também do valor à vida e também como testemunho que sua vida pode dar antes os seus gestos que você faz no dia a dia na sociedade, né? Então, Sócrates, usando as palavras de Platão, foi considerado um homem justo, aquém da sua época, né? Um homem justo, ok? Letra, certo? Terceira questão. Diz aqui, sobre Platão. Não devemos admitir que também o discurso permite uma técnica por meio da qual se poderá levar aos ouvidos de jovens ainda separados por uma longa distância da verdade das coisas. Palavras mágicas e apresentar, a propósito de todas as coisas, ficções verbais, dando-lhes assim a ilusão de ser verdadeiro tudo o que ouvem
e de que quem assim lhes fala tudo conhece melhor que ninguém, né? Outra crítica também aos sofistas, né? Os sofistas se destacaram pela arte da argumentação e da retórica. No dia de hoje tem muitos sofistas. Você liga a sua televisão entre meia-noite e alguma coisa, tá lá, que todo o canal é de igreja de madrugada, né? Vendendo um sabonete que cura do coronavírus, né? Vendendo banhos e toda aquela coisa, vendendo água benta, que vai curar um câncer, que vai curar a AIDS. A ciência não encontrou cura para AIDS, né? Mas lá nas igrejas a gente acha de madrugada, né? Então, retórica, argumento, e pega demais. A nossa sociedade é uma sociedade doente e fragilizada, né? E a gente sempre na filosofia, não só a filosofia explica isso, mas a psicologia, uma vez saiu uma revista, uma reportagem na revista super interessante, né? Que ela defendia a ideia que ninguém nasce ateu. Disse que nesse artigo científico defendia que dentro do nosso cérebro já tem uma abertura para o transcendente, para o sobrenatural, né? E aí ela defendia esse artigo. É claro que foi só um artigo, né? Não é uma tese verdadeira, ok? Mas para dizer que essas situações todas, elas são bem fáceis de ser observadas. Não vai ser muito fácil, né? Próximo ano é ano eleitoral. Vocês vão ver o tanto de sofistas que vocês vão ver nos palanques, né? Aquela velha história da promessa, de tudo. A gente já conhece as caras, não adianta, né? A gente vota porque vai cumprir o nosso papel de cidadão e tudo, né? Mas dificilmente, em sofistas. Às vezes, se o Ludwig... vocês sabem, os marqueteiros dos políticos são tão preparados que eles, através do Facebook, eles estudam o bairro que eles vão fazer aquela visita. E quando chega lá, através da pesquisa, eles saem prometendo aquilo que está tendo necessidade lá. Então é tudo estudado, é tudo uma retórica, né? São os sofistas do nosso dia. Eles não desapareceram, né? E pegando uma retórica bem boa, vocês têm aqui a aula que vocês mais simpatizam, com certeza não é a minha, e nem estou atrás disso, mas vocês têm o professor aqui que, através da sua retórica, a aula passa que vocês nem verem, né? Certo? Então, tudo isso está ligado a esse pensamento aqui do discurso, né? Da dialética, e isso foi muito presente na crítica de Sócrates e Platão, tá certo? Então, diz aqui, com base no texto e nos conhecimentos da análise de Platão sobre a ética retórica dos sofistas, assinale a alternativa correta. Ensinava uma retórica argumentativa na qual os jovens facilmente percebiam a verdade e a mentira nos discursos dos oradores. Não, né? É aquilo que Sócrates acabou de fazer. Às vezes, o discurso era o mais eloquente, mas não era o mais correto e nem o mais sábio, que seria o termo correto de dizer, tá certo? Letra B. Eram professores de oratória apreciados por Platão? Não. Platão e Sócrates criticavam a filosofia sofista, né? Ensinavam a validar com coerência lógica qualquer argumento válido e por isso sua técnica discursiva habilitava a distinguir o falso do verdadeiro. Não. Também está concomitante aqui com a questão A, né? Se Sócrates fez a crítica justamente porque nem sempre o que é verdadeiro ou mentira foi produzido pelo mais sábio, né? Se eles eram mestres na arte da retórica, então não se pode acreditar que se possa sair uma verdade ou uma mentira. Letra D. Tornavam qualquer opinião convincente com sua técnica discursiva, sem se preocupar com a distinção do verdadeiro ou ético de seus contrários. Questão certa, letra D, né? Nem sempre existiria por parte dos filósofos sofistas, na compreensão de Platão e de Sócrates, uma temática verdadeira dentro daquilo que eles planejavam, tá certo? Alguma dúvida? Não, né? A quarta questão. Quando o artista Demiurgo, né, na concepção dessa obra Timeu,
se chama demiurgo Deus, né? Então Platão chamou Deus de demiurgo, né? E um amigo meu no tempo de seminário fez um artigo falando de de onde poderia aparecer o nome de Deus, né? Platão chamava de demiurgo. Aristóteles chamou de um motor imóvel, aquele que move todas as coisas e não é movido por ninguém, né? Então, ele fez um artigo e ficou interessante. Hã? Platão chamou de demiurgo, ó. Aristóteles chamou de um motor imóvel, né? A ideia dele era que todo o universo, tudo isso que nós conhecemos, ele foi feito por um motor, né? A ideia de um motor poderia ser um ser, mas que moveu todas as coisas e não foi movido por ninguém, né? É onde tem aquele ditado que quando se chega em Deus, todos os argumentos caem por terra, né? E se a gente for ficar questionando, você já pensou em casa? Eu acho que vocês já tiveram esse pensamento, né? Você está ali deitado para dormir, aí você imagina. Quem tem meu avô? Quem foi o pai de meu avô? Quem foi o pai do pai de meu avô? Quem foi o pai do pai do pai do pai de meu avô? Aí chega uma hora que a gente não tem respostas. E a gente deve entender que basta, chegou, basta, né? Então, concomitante a isso, nessa esfera, nessa concepção de demiurgo, né? Ele vai dizer que chegou no demiurgo, chegou em Deus, todas as perguntas se baixam, né? Mas vão usar o nome mais Deus lá na Idade Média, sobretudo com a contribuição platônica de Aristóteles e de Platão, tá certo? Então, quando o artista demiurgo trabalha em sua obra, a vista é dirigida para o que sempre se conserva igual a si mesmo, né? E lhe transmite de forma a forma e a virtude desse modelo. É natural que seja belo tudo o que ele realiza. Porém, se ele se fixa no que devem e toma como modelo algo sujeito ao nascimento, nada belo poderá criar. Ora, se este mundo é belo e for bom seu construtor, sem dúvida nenhuma, este fixará a vista no modelo eterno. Platão, Timeu. Com base no texto e nos conhecimentos sobre a filosofia de Platão, assinale a alternativa correta, questão de número 4. Tá certo? O mundo é belo porque imita os modelos sensíveis dos quais o demiurgo se inspira ao gerar o mundo. Ó, nestas questões aqui, tem elementos de filosofia da arte. É uma parte da filosofia que estuda a relação do ser humano com o belo, né? Vocês já viram, por exemplo, que existem museus por aí que vendem um risco por 1 milhão, não sei quantos milhões? É a questão do belo, né? O belo também ganha reflexão dentro da filosofia. O que é belo para mim não pode não ser belo para você, certo? E assim vai haver uma discussão dentro da filosofia da arte, né? Que ela foi proposta por Platão, né? Ou a também chamada filosofia do belo. Esse é um tema aqui recorrente agora nesse vestibular 2020, que são a universidade que mais as provas se parecem com o Enem, tá certo? Então, o sensível ou o mundo que devém é o modelo no qual o artista se inspira para criar o que permanece? Não. Nós temos aqui em Platão, vocês lembram aqui onde é que está o conhecimento verdadeiro em Platão? O conhecimento verdadeiro está no mundo das ideias, né? Não é na realidade sensível, é na realidade inteligível. Então, letra A e B estão totalmente fora de conexão. O artífice do mundo, por ser bom, cria uma obra plenamente bela, que é a realidade percebida pelos sentidos? Não. Em Platão, nós não temos ainda a percepção dos sentidos. Nós só vamos ter a percepção dos sentidos a partir de Aristóteles. Então, a alternativa está também errada. Ok? Letra D, a resposta certa. O olhar do demiurgo deve se dirigir ao que permanece,
pois este é o modelo a ser inserido na realidade sensível, né? E o que é trazido para a realidade sensível? Aquilo que está na realidade inteligível, né? Na realidade inteligível. Segundo a perspectiva platônica, o que está na realidade inteligível é algo incorruptível, né? E nesse sentido, nós vamos, de certa forma, entender que esse demiurgo, ele não realiza as suas coisas mediante a realidade sensível, mas mediante o que está presente na realidade inteligível, né? E aí é o modelo a ser inserido na realidade sensível, parte do inteligível para o mundo sensível, né? Parte das ideias, da forma como a gente pensa, para a concretização, que é, digamos assim, se eu vou fazer uma casa, né? Eu planejo tudo na minha cabeça, chamo um arquiteto, eu quero 3 banheiros, eu quero uma área de churrasco bem grande, na cabeça, mas quando se concretiza, materializa, ganha forma, né? Então, na concepção de Platão, essa realidade ela é mais superior à realidade sensível. Alternativa correta, letra D, tá certo? O demiurgo deve observar as perfeições no mundo sensível para poder reproduzi-las em sua obra. Evidentemente que não, né? O demiurgo, a ideia de Deus, de natureza supra, além da nossa realidade, quando Deus foi fazer o mundo, ele não perguntou a nenhum humano. Perguntou? Ei, de que formato eu faço a Terra? Quadrado ou redondo? Evidentemente que não. Então, o demiurgo não precisa observar a realidade sensível. Alternativa correta, letra D. Teoria do Conhecimento de Platão, uma das obras também mais lidas, que é a obra Timeu, né? Quem se interessar quando chegar em casa, dê uma pesquisa sobre o que se trata, tá certo? Questão de número 5. Sobre a compreensão acerca do processo de conhecimento em Aristóteles. É correto afirmar. Letra A. Compreendia a filosofia da mesma forma que Platão? Evidentemente que não, né? Sócrates, Platão e Aristóteles pensavam de modos diferentes, né? Apesar de serem contemporâneos, né? Quem foi o professor de Sócrates? Platão. Quem foi o professor de Aristóteles? Platão, né? Então tem aí esse intermediário. Apesar deles serem contemporâneos, mas nem sempre a sua ideia é concordada, né? Aí diz: considerava as ciências práticas como representantes da forma mais completa de conhecimento superior à metafísica e à teologia, né? Quais são as ciências práticas? Essas que estão mais ligadas ao cotidiano, é a física, a matemática, e elas não são superior, né? Ele não considerava ela superior, então a letra B está errada. Aí diz, não considerava a filosofia como um saber específico sobre algum assunto, mas uma forma de conhecer todas as coisas com procedimentos diferentes para cada campo de coisas que conhecia. Alternativa correta, letra C. Era a compreensão do processo do conhecimento em Aristóteles, né? Aristóteles escreveu algumas obras bem densas, entre elas é a Metafísica, né? E ele compila e fala de quase todas as realidades. Posteriormente, só vai superar ele um filósofo da Idade Média, que nós vamos conhecer, se der tempo, chamado Tomás, São Tomás de Aquino, tá certo? Então, a alternativa C aborda essa compreensão acerca do conhecimento em Aristóteles, tá certo? Muito bem. A sexta questão. Sexta questão. Vemos que toda felicidade, toda cidade é uma espécie de comunidade. Então aqui no oculista, que às vezes a letra anda em minha vista. Corra de gente velha. Vemos que toda cidade é uma espécie de comunidade, né? E toda comunidade se forma com vistas a algum bem, pois todas as ações de todos os homens são praticadas com vistas ao que lhe parece um bem. Se todas as comunidades visam algum bem,
é evidente que a mais importante de todas elas e que inclui todas as outras, tem mais que todas este objetivo e visa ao mais importante de todos os bens. É extraído da obra A Política de Aristóteles. A questão pergunta: no fragmento aristotélico promove uma reflexão que associa dois elementos essenciais à discussão sobre a vida em comunidade, a saber, quais são esses dois elementos, ética e política, pois conduzem à eudaimonia. O que é a eudaimonia do grego? Eudaimonia. Eudaimonia. Ética e política conduzem à eudaimonia. Eudaimonia é virtude ou é felicidade no grego? É felicidade. A dikaiosine, também que é bem... Dikaiosine, a justiça. Né? E aí tem outras. Areté, que são as virtudes, e vai se contrapondo dentro do pensamento filosófico. Né? Então, a ética e a política conduzem o homem à eudaimonia. Palavra grega que significa a felicidade, tá certo? Dentro daquilo que está dentro da polis e dentro da reflexão dentro da cidade, né? Então, se eu sou um cidadão ético e vivendo essa ética dentro da política, elas podem me conduzir à felicidade. Não só conduzir o cidadão, mas conduz também a polis, né? A cidade, porque todos caminham para o mesmo bem, né? Olha o jogo que ele faz aqui, ó. Se todas as comunidades visam algum bem, é evidente que a mais importante de todas elas e que inclui todas as outras tem mais que todas este objetivo e visa a mais importante de todos os bens. Né? Então, o bem, na perspectiva aristotélica, está baseado aqui na ética e na política, que vai conduzir à eudaimonia, tá certo? Uma expressão grega, ok? Alguma dúvida? Sem contar também, né, que pegando essa expressão política de Aristóteles, né, Aristóteles defendeu que o homem é por natureza um animal político, porque todo dia ele é um ser que faz as escolhas, né? E a política tem a ver com as escolhas. Então só pode ser feliz dentro da cidade se ele gostar da política. Senão, não tem como ser totalmente feliz, ok? Letra B, retórica e linguagem, pois cuidam dos discursos na ágora, né? A retórica e a linguagem cuidam, mas não é somente ter o discurso bom para poder ser feliz dentro da cidade, tá certo? Metafísica e ontologia, não, são estudos relacionados ao ser, não pode ser a letra C. Democracia e sociedade, pois se referem às relações sociais. Talvez fosse, mas aqui fica de fora a ética, então não pode ser, né? E geração e corrupção, pois abarcam o campo da physis. Não, né? Aqui ele está contrariando a questão da filosofia dos pré-socráticos, que trataram da physis. Aqui a preocupação é a cidade, né? A preocupação, se a preocupação é a cidade, nós vamos colocar como elemento principal o ser humano, né? Então a alternativa também não pode ser verdadeira. A verdadeira seria a letra A. Ok? Questão do Enem de 2020. Viu? O Enem de 2020 perguntou sobre Aristóteles, ok? Eu disse a vocês, uma questão lá na tua prova tratará desses pensadores aqui. Ou virá Sócrates, ou virá Platão, ou virá Aristóteles. Por via das dúvidas, falamos sobre os três, né? Tentar conhecer eles, aprofundar eles, ou fazer um resumo sobre eles,
Depois de mim, caberá a vocês fazer, que eu não vou mais fazer o Enem, nem tenho pretensão, tá certo? Então, ó, questão do Enem de 2020. Ética e Política, a obra política de Aristóteles, tá certo? Os fragmentos, isso aqui é um fragmento, sempre tirado de alguma obra. Então, se você vai para o Enem, quando você lê esse fragmento aqui, você vai entender que a questão já trata de uma situação política, né? Se ele colocar Ética Nicômaco, Platão, é a obra, você já vai entender que a obra vai, que o enunciado vai falar sobre a ética, né? Se aparecer uma questão de Kant, fundamentação das metafísicas do costume, você já vai saber que a questão vai tratar sobre a filosofia moral, ok? E assim você vai adivinhando. Se aparecer Maquiavel, você vai entender que a obra vai tratar da política. E assim são vários enunciados que dentro da prova de sociologia e filosofia já dão um grande passo à frente, ok? Vamos adiante aqui para a gente encerrar. Alguma dúvida até agora? Não, né? Certo. Vamos para uma das questões daquilo que nós acabamos de estudar na aula passada, né? Diz o seguinte, Enem 2018, aqui está mais antigo um pouquinho. A quem não basta pouco, nada basta. Só disse isso o texto, tá certo? Epicuro, Os Pensadores, uma coleção muito boa. Tem muito livro desses pensadores lá, porque quando a gente é estudante não tem condição de comprar livro bom. Aí a gente comprava da Martin Claret. Aí tem os meus livrozinhos tudo em casa, bonitinho. São Paulo, Abril Cultural. Remanescente do período helenístico, a máxima apresenta... deixa eu apagar aqui. Remanescente do período helenístico, a máxima apresenta e valoriza a seguinte virtude. Qual é a virtude para os estoicos? O que era que eles defendiam como virtude, né? Esperança tida como confiança no porvir, né? Lembra qual é a filosofia primeira do estoicismo? Ele dizia que a gente tem que aceitar a natureza como ela quer, né? Então, até se ter o exemplo, se eu vou ali e o médico disse que eu vou morrer, aceitar, ir para casa, reunir a família, curtir os últimos dias de vida, acabou-se. Vou me apegar à fé? Vou tentar rezar. Oh, meu Deus, me livre desse mal e tudo. Mas se eu aceitar essa minha condição, meus últimos dias de vida podem ser muito melhores se eu ficar desesperado, né? Então, justiça interpretada como retidão de caráter, não. Temperança marcada pelo domínio da vontade seria a coisa certa, né? A virtude, a temperança. Com ela, você é capaz de ser têmpero, né? De esperar, então, aceitando isso aqui, que vai ser marcada pelo domínio da vontade, tá certo? Então, aqui, ó, associou a palavra vontade ao epicurismo, né? Que é essa corrente que predominantemente dizia que para ser feliz é obrigado a gente aceitar o destino, assim como eles são, como ele é e como ele nos apresenta, tá certo? Corrente filosófica do período helenístico. Será que tem mais uma? Tem. Tem uma questão aqui do Enem de 2017. O que é que significa Enem PPL? Aqui, ó, vocês, os estudiosos que resolvem muita questão nesse período, né? Que a gente tem ali eu fui coordenador de escola privada há quase 10 anos. E a gente descobre os perfis de cada aluno, né? Os que botam desculpa, os que realmente não irão para lugar nenhum, esse é o destino, tem que aceitar. E aqueles que comem livro, né? Que, inclusive, eu, enquanto coordenador, acho que esse dado era para vocês, desde o começo, ter se apegado nele, né? O maior número de inscritos no Enem de toda a história do país foi esse ano. 3 milhões somente. Então, isso vai gerar para você que estuda e que come livro muita facilidade na hora das vagas, né? E aí, tá aqui, né? Desde a sua primeira edição, que ele teve as edições que valeram e depois teve as edições que as faculdades foram aos poucos aderindo. A partir de 2010, tudo virou Enem. Mas antes disso,
alguns faziam o Enem e complementava as notas com os vestibulares tradicionais, tá certo? Então, aqui, Enem PPL, Enem para os privados de liberdade. Aqui é o exame que é aplicado nos presídios, né? Inclusive, eu no Instagram vi um professor amigo meu de Teresina dando aula de revisão dentro de um presídio. Eu até admirei a coragem dele, né? Ele estava assim que nem vocês, só tinha um agente penitenciário e ele estava assim próximo, né? Então eu tirei o chapéu para ele, porque ele está levando inclusão, né? Porque ali, qualquer momento, ele pode perder a vida ou alguém ir lá e segurar o pescoço dele e fazer ele de refém, né? A segurança só era um agente e ele, assim, com uma sala maior do que essa, cheia de presidiários. Não tô criticando e nem menosprezando os presos, só tô falando que ele foi corajoso de estar ali e eu tirei o chapéu para ele, né? Certo? Hoje, nessa era da internet, a gente tem que falar e depois dar uma emendada, porque senão todas as vezes pode ser distorcido. Eu já sei como é. Então, jamais a respeito de coisa alguma diga, eu a perdi, mas sim, eu a restituí. O filho morreu, foi restituído. A mulher morreu, foi restituída. A propriedade me foi subtraída, então também foi restituída. Mas quem a subtraiu é mal. O que te importa, por meio de quem aquele que te dá a pede de volta. Na medida em que ele der, faz uso do mesmo modo de quem cuida das coisas de outrem. Do mesmo modo como fazem os que se instalam em uma hospedaria. Epiceto, né? Introdução ao manual de Epiceto. Epiceto é um filósofo antigo, né? E ele foi também um desses articuladores aí do pensamento filosófico. E assim como ele, Epiceto, Sêneca e outros tantos, eles são constantemente usados no dia a dia, tá certo? A característica do estoicismo presente nessa citação do filósofo grego Epiceto é: letra A, explicar o mundo com números. Não, seria lá para Pitágoras. Letra B, identificar a felicidade com o prazer. Não, o prazer é de quem? Dos estoicos. Não, dos epicuristas, tá certo? Letra C, aceitar os sofrimentos com serenidade. Resposta correta, né? Em outras palavras, o estoicismo está dizendo aceita que dói menos, né? A gente tem as músicas que fala disso, quando você é traído, quando você pegou o outro lhe botando um pá de chifre, né? Aí você não aceita que dói menos. É isso aí, né? Eu tava ali esses dias, quando der fé, aí eu recebo aquele rapaz. Eu disse assim, mas o que é que tu tá fazendo aqui neste lugar? Porque não era pra tu estar aqui. Logo eu admirei quando eu vi ele lá, né? Não era pra tu estar aqui. Alguma coisa tá achando, não, rapaz. Aí eu terminei com a namorada, aí ele foi desabafar tudo, né? Eu digo, não, não tem nada. A gente só tem necessidade de duas coisas na vida: comer e beber. O restante, a gente aceitando e fazendo as coisas com serenidade, nós superamos, tá certo? E assim é a lição de vida dos filósofos estoicos, tá certo? Alguma dúvida até aqui? Então, a gente estava utilizando da tecnologia, né? Eu com o meu celular, vocês com vocês. E a gente resolveu essas questões nesta aula de hoje, tá certo? Eu trouxe até uma lanterninha hoje. Resumindo, terminamos os filósofos clássicos, Sócrates, Platão, Aristóteles, período helenístico, o que é necessário para ser feliz, né? Lembrando daqui que vocês têm que ir para a prova, sabendo dos objetivos, do que é o cinismo. Quem é o nome que se destaca no cinismo? Alguém lembra? Quem é o nome que se destaca no cinismo? Para a gente encerrar essa aula de hoje e começar conteúdos novos, próxima aula. No cinismo, nós temos aqui um pensador. Aí Matheus botou aqueles slides para eles ou não? Da última aula. Botou, né?
No cinismo nós temos a figura de Diógenes, né? Diógenes foi um homem que viveu a vida de forma despojada, né? O que é preciso para ser feliz? O que é necessário para ser feliz na filosofia helenística, né? Então foi isso aqui que a gente descobriu na próxima aula. Como não vou passar para outro conteúdo, até porque a gente só tem menos de 5 minutos. Quando eu vier, eu já venho com tudo para matar tudo naquela aula só, que não dá tempo de tratar de conteúdos em mais de uma aula, mas não, né? O que é preciso para ser feliz? O cinismo, protagonizado por Diógenes, disse que para ser feliz é necessário desapegar-se, né? Viver uma vida despojada. Não precisa, a gente só precisa do que é essencial, né? Diógenes era encontrado nas ruas de Atenas, né? E ele disse que para ser feliz tinha que ser despojado, é o ser feliz. Oi? É Atenas, né? Exatamente. Diógenes, despojamento, vou colocar aqui Atenas, né? Mas quem foi o fundador, que primeiro colocou em prática, foi Antístenes de Atenas. Outro nome, né? É um nome bonito. Se tiver um menino homem, eu vou botar esse nome aqui, Antístenes. Foi ele que primeiro colocou em prática o cinismo. Vocês já viram? Todo mundo aqui é da geração do Chaves, né? Chaves, né? Chaves é um exemplo de um Diógenes. Morava num barril, era pobre, da maré descer, né? Mas ele era feliz o tempo todo. Vocês viram ele chorando? Só quando o sanduíche não dava para ele, né? Mas não sendo, ele era feliz o tempo todo. Ele levou a alegria para todas essas gerações dos anos 80 e 90, né? Agora 2000 já mudou as coisas. Depois, o cinismo. Aí falamos do epicurismo. Epicurismo, destaque para Epicuro. Qual é o ideal da felicidade em Epicuro? O prazer de forma moderada, né? Aí ele deu lá os exemplos. Existem os prazeres naturais e necessários. E existem os naturais e não necessários. Um prazer natural e necessário, comer. Um prazer natural, mas não necessário. Eu ir lá para o Pix Hotel agora e pedir o prato mais caro para mim mostrar se a fatura do meu cartão já está estourada. Um exemplo. Então, é necessário, é porque eu fiz comer, mas não é natural, não é necessário. Natural, comer e beber, mas não é necessário eu querer me amostrar, né? Então, ok? Depois do cinismo, estoicismo. O que é preciso para ser feliz? Aceitar o sofrimento com serenidade, aceitar a natureza, né? E agora, para encerrar, o cinismo, epicurismo, estoicismo, ceticismo. Ah, eu esqueci daqui do fundador, é Zenão. Ceticismo, Pirro. Não existe uma verdade absoluta, tá certo? Feito isso, são as principais representantes do período helenístico que buscavam o que é preciso para ser feliz, né? Os cínicos, os epicuristas, o estoicismo e o ceticismo, tá certo? Eu confesso que aquele Enem 2017 para os privados de liberdade, né?
mas não lembro de ter vindo desde 2018 para cá no Enem normal. Esse que vocês prestarão, né? Eu não lembro deles ter repetido. Então, como faz tempo que eles cobraram isso aqui, é bom dar uma certa atenção, né? Isso aqui, qualquer pesquisa que fizer, vai dar esse período aqui, que é o período helenístico, tá certo? Todos eles se debruçaram sobre o que é preciso para ser feliz. E cada um, com a sua contribuição, fomentou aí esse discurso dentro daquilo que se pregava na filosofia naquela Grécia, né? Lembrando da ressaca do período helenístico, que foi a grande conquista de Alexandre o Grande, iniciada por seu pai Filipe II, e que, de certa forma, sufragou ou pôs fim àquilo que os gregos tinham cultivado a vida toda, né? Os ideais de liberdade, de cidadania, né? E que foram, de certa forma, todos postos de água abaixo por conta da ideologia de Alexandre o Grande. Então, por conta disso, surgiu esse período aqui, o período helenístico, né? Na próxima aula, nós vamos para a Idade Média, onde esses ideais todos aqui vão ser, mais uma vez, recapitulados, mas de forma diferente, né? É onde vai ter aí a fé vezes a razão, né? Fé vezes a razão, viu? Nesse período aí. Certo? Pois pronto. Boa noite, povo. Tudo bom? Meninos, eu saí de casa e aí eu acabei. Ok. E aí eu acabei esquecendo as redações de vocês em casa. Mas na segunda-feira eu venho aqui e eu entrego, tá bom? Desculpas, estão corrigidas, tá? Mas é porque eu saí de casa às pressas e aí fui jantar no espetinho e esqueci de trazer as redações. Tá bom? Mas estão corrigidas. Inclusive, tinha uma moça que disse que tinha 2 redações que tinham ficado comigo. Eu encontrei, viu? Tá tudo junto, tá bom? No pacotinho vermelho, viu? Aí na segunda-feira eu entrego, tá? Sexta-feira passada... Primeiro, tem logo redação para mim de novo? Tem? Que aí se tiver na segunda eu entrego logo tudo. Deixa eu ver quem tem. Tem? Tu? Alguém tem aqui? Sim, sim, sim. Faço todo o mapeamento, viu? Quando eu entrego, entrego toda riscadinha, tá?
É a primeira vez que tu tá vindo? Aula minha? Ah, sim, sim. Tá bom. Você receber, aí você vai ver. As tuas eu encontrei, viu? É porque eu tava junto com a do Santa Rita. Aí foi que eu digo, gente, eu tenho uma aluna do Santa Rita. Thalita. Aí foi que eu percebi. Mas alguém tem para me entregar? Oi? Alguém tem por aqui? Ah, tá bom, tá bom. Mais alguém? Pronto, só essas. Ah, sim, sim. Tá bom, tranquilo. Vamos lá, meninos. Sexta-feira passada eu não vim, né? Teve o professor que ficou com vocês. E hoje vai ser eu. Nós vamos ficar aí até mais ou menos 9h10, 9h15, até 9h20 no máximo, tá bom? Porque senão fica muito cansativo também. Mas é bom ao mesmo tempo que dá para a gente revisar bastante a questão da parte estrutural. Podemos ir lá? Abram aí os caderninhos de vocês, por favor. Ai. Pode? Bora lá? Meninos, ó. A ideia que eu trouxe para vocês nesse primeiro momento foi a questão dos desenvolvimentos, tá? Quando a gente terminar essa partezinha de desenvolvimento, que ninguém ficar com dúvida até então, aí a gente parte para a conclusão. Dá tempo, ok? Vamos lá. A nossa ideia de desenvolvimento, primeiramente a gente lembra do nosso esqueminha de texto. O nosso esqueminha, a gente tem a ideia de tema. Essa ideia de tema, ele vai ser abordado dentro de um recorte temático, e esse recorte temático é quem vai delimitar e o que é que vai ser trabalhado dentro da minha redação, certo? Então, essa ideia do recorte temático, ele é quem limita, ele é quem delimita, ele é quem restringe o que é que quer que você aborde. Por exemplo, se ele traz a ideia de desafios para tal coisa, não é a mesma ideia de quando ele traz caminhos para combater aquela mesma ideia, tá? Por quê, professora? Porque a ideia de caminhos para combater, ela vai dar a ideia de solução. Então, volta lá aquela ideiazinha de tese, PIS, problema. Lembram da ideia de PIS, problema, não lembra? De tese, PIS, problema? E a ideia de desafios, eu vou apresentar duas causas básicas, dois fatores que impulsionam, que contribuem para aquele panorama, para aquele problema, enfim, para aquela ideia, certo? Então, a partir da ideia de tema, eu vou pensar na minha intenção de tese. Tese se relaciona à ideia dos meus argumentos, ou da mesma ideia dos meus pontos, né, do meu ponto de vista, digamos assim. O que eu pretendo defender no texto. Sempre, ao final da introdução, eu apresento dois fatores que são responsáveis por aquele probleminha do tema. Belezinha até aí? Compreenderam alguma dúvida? De boa, né? Ok. A partir dessa ideia, aí aqui é que o negócio pega. A partir da ideia de tese, lembrem, as teses é quem delimitam os meus desenvolvimentos. A tese é quem manda nos meus repertórios de desenvolvimento, por exemplo. Por quê, meninos? Porque a ideia desses argumentos é onde eles vão ser defendidos. Argumento na tese é ponto de vista. Argumento no desenvolvimento é onde entra a articulação de repertório socioprodutivo e de opinião para comprovar, induzir o corretor a concordar com o meu ponto de vista. Compreenderam? Vamos melhorar? No lugar de argumento, vamos colocar argumentação. Fica mais fácil para vocês. Argumento, tese, argumentação é toda a articulação, lembrem disso. A argumentação é toda a organização, a articulação de repertório e de opinião que eu faço dentro dos meus desenvolvimentos para convencer o meu leitor, o meu corretor, daquele ponto de vista tomado. Ok? Compreenderam? Tu entendeu? Alguma dúvida? Até aí? Não. Ok. Daqui a pouco a gente chega na proposta de intervenção, tá? Vamos lá. Então, essa ideia de argumentação aqui vai envolver a ideia de opinião, tópico frasal. Não é a retomada da tese? Tese não é argumento, que não é ponto de vista? Então, a ideia do tópico frasal se dá através de uma opinião. Beleza? Aí eu vou usar um fato. Que fato, meninos? O repertório socioprodutivo. Eu não tenho que utilizar um repertório socioprodutivo no desenvolvimento?
para comprovar, para confirmar ou contrapor a minha ideia de tese? Pronto. Então, o repertório. Mais opinião de novo. Porque depois do repertório eu não tenho que dar um posicionamento crítico e fechar a ideia. E não é com opinião minha, com ideia minha. Então, a matemática é essa. Opinião mais fato mais opinião é igual a argumentação. Belezinha? Compreenderam até aí? Vamos lá. Quando se fala de argumentação, aí ela pode acontecer de duas formas. Aliás, ela pode acontecer de 4 formas. 2 formas é o desenvolvimento geral. A argumentação, ela se dá por 4 formas. Ou eu faço ela por uma afirmação de problema, ou eu faço ela por uma ideia de causa e consequência, ou eu faço ela por uma ideia de exemplificação, ou eu faço ela por uma ideia de contraposição. Vamos pensar aqui em cada uma. Pode apagar aqui? Pode? Pronto. Beleza. Vamos lá. Olhei a ideia de afirmação de problema. Meninos, me deem aí qualquer teminha. Eu falo um e aí vocês falam outro. Me deem aí qualquer teminha que vocês acham provável para cair na prova desse ano. Qualquer um que vocês quiserem. Não pega do ano passado, não. Dá aí uma ideia para esse ano. Nada? Vacina? Acho difícil cair, mas tudo bem, vamos lá. Imagine que o tema é sobre a questão da vacinação, a campanha de vacinação no Brasil, certo? Vamos lá. A gente pensou na ideia de vacinação. Ok. Quando eu vou falar dessa ideia de vacinação, eu vou pensar aí nas minhas ideias de tese, certo? Porque tem um probleminha. Então, vamos supor que como tese, digamos que haja... Digamos assim, deixa eu pensar aqui numa ideia de tese. Tem uma falta de assistência do Estado, mas deixa eu pensar aqui na população. Omissão social, displicência social. Pronto. Imagine que a nossa ideia de tese, ela funciona aí através, a gente queira colocar a ideia da displicência social. Displicência é descuido, é não se importar, tá? E aí, social aqui, óbvio, envolve a ideia de população, a ideia de sociedade. Beleza? Então, imaginem que nós estamos colocando aqui como tese a questão de que a sociedade não se importa com as campanhas de vacinação. Se vacinaram ontem, vocês? Diz que estava uma tristeza lá no estado, né? Diz que tinha gente... Teve aluno meu que disse que chegou lá às 5 horas da tarde, veio sair, era quase 10 horas da noite. Gente do céu. Pois ele foi liberado, foi ser. Teve gente que se vacinou depois de meia-noite? Sério? Podia ter, primeiramente, eu acho que foi um descaso, né? Podiam ter planejado melhor. Tanto de escola que tem, né? Podia ter dividido nas escolas. E mais de um dia, né, minha gente? Eu vi dizer que tinha até um paredão lá. Tuts, tuts, tuts. Se eu soubesse, gente, vai que Carla Thalita do nada abria lá o show dançando. Ia ser ótimo, mas não, deixa quieto. Vamos lá. Ó, a ideia da displicência social aqui, a gente vê a questão, apesar de ter a vacina, a gente sabe que boa parte da população não se importa. Apesar de toda a campanha que tem aí, né, muitas pessoas nem já disseram, eu não vou me vacinar e pronto. Né? Não há uma confiança. Mas é porque há uma falta de informação, digamos assim, né? Vacina não é cura. Vacina é prevenção, né? Então, há um descaso também, uma falta de organização, de articulação, até com a própria população sobre como lidar com o problema, né? Mas vamos lá. Imagine aqui que eu mostro essa ideia de que a população não se importa. Se a população não se importa, e a gente sabe que há um problema, então, de certa forma, há uma trivialidade desse problema. É como se as pessoas tratassem aquele probleminha de uma maneira superficial, certo? Ah, isso aqui não existe. Ah,
fulano já morreu, então para que eu vou me vacinar? Então acaba tendo essa discrepância, né? Então imagina, se eu vou fazer uma argumentação por afirmação de problema, eu vou usar um repertório que ele confirme aquela intenção da sociedade. Por exemplo, a teoria do hábito, do filósofo Pierre Bourdieu, a banalização do mal, da filósofa Hannah Arendt. Por quê? Esse tipo de repertório, ele sempre tem a intenção de confirmar que aquele probleminha existe. Então, ele traz uma ideia de afirmação, certo? A ideia de causa e consequência é quando eu trago uma intenção do tema, eu mostro o problema e durante a argumentação eu mostro o resultado negativo daquilo. Ó, por que não há uma articulação, não há uma política pública de combate, de prevenção a isso, se resulta em tal coisa, tal coisa, tal coisa, certo? Então, a ideia de causa e consequência, ela funciona como uma intenção de mostrar que aquele problema, ele tem um resultado negativo no meio social. Compreenderam até aí? Belezinha? Aí nós temos a ideia de exemplificação. Esse aqui eu adoro, tanto de exemplo quanto de contraposição. Por exemplo, imagine que o teminha vem gestão de lixo, questão dos resíduos sólidos no Brasil. Então, eu posso usar aí como exemplo, digamos assim, eu digo que há uma falta de assistência social do Estado e social quanto à melhor articulação de descarte de lixo na sociedade brasileira, certo? Aí eu posso fazer uma exemplificação, por exemplo, por comparação, tá? A ideia de exemplificação aqui, ela pode vir por uma ideia de comparação. Como assim, professora? Eu posso fazer uma comparação entre a realidade da gestão de lixo no Japão, por exemplo, e a realidade da gestão de lixo no Brasil. Por exemplo, no Japão, de 100% do lixo produzido, 97% é reaproveitado. No Brasil, de 100% do lixo produzido, apenas 13% passa por coleta seletiva. Então, há uma disparidade enorme, né, de realidades. Então, a ideia de exemplo, ele funciona como uma questão de eu mostrar, ó, isso aqui se manifesta dessa forma, porque acontece com fulano de tal assim, tá? Então, a ideia do exemplo, ele funciona aí numa visão de comparação. Estão compreendendo a ideia? Então, meninos, qualquer dúvida vocês podem perguntar. E o melhorzinho, que eu mais gosto, traz a ideia de contraposição. Esse aqui a gente já falou bastante. Você apresenta uma tese negativa, você traz um repertório positivo e eu faço a contraposição com a opinião também negativa, porque é ela que vai mostrar essa questão de constância, de sustentação da ideia dentro da argumentação. Então, por exemplo, quando eu trago a ideia, digamos, negligência governamental, a tese eu estou falando que o Estado não se importa, tá? Durante a argumentação, eu não tenho que contrapor, então eu trago um repertório que tem uma ideia oposta, ou seja, eu mostro lá, ó, é a obrigação do Estado, a Constituição Federal garante que é a obrigação do Estado e dever impor o direito a tal coisa, e aí eu relaciono a ideia do tema, certo? E aí a minha contraposição, ela se dá a partir do uso do conectivo. No entanto, apesar de tal direito, de tal premissa constitucional, o que se presencia na realidade e aí eu faço a argumentação mostrando uma ideia negativa. Estão compreendendo? Vocês juram por Deus que vocês estão entendendo? A ideia da contraposição, ela se dá por ideias opostas. Tese negativa, a tese sempre é negativa. Como assim, professora? Vamos lá, eu tenho 5 esferas quando eu ocupo redação. Quando eu vou fazer a tese, eu pego 5 esferas. Eu posso utilizar, eu vou aprofundar, vou fazer diferente. Você pode pensar de qualquer forma. Sempre vai dar em 5 eixos. Ou você culpa o Estado, ou você culpa a sociedade. Ou você culpa a família, ou você culpa a educação, ou você culpa a mídia. Então, sempre vai envolver nessas 5 esferas. Não adianta, tá? Você pode aprofundar, fazer aí uma tesezinha diferente e tal, mas, querendo ou não, ela vai estar em sociedade, Estado, família, ou escola ou mídia. Sempre, sempre, porque são as esferas institucionais, tá? Então, acaba envolvendo nesse sentido. Vamos lá. Essa ideia de contraposição, ela se dá pela intenção de
a tese ela sempre ser negativa e o repertório ele sempre tem que ser positivo, porque é para poder surtir esse efeito de contraste. Se você botar a tese negativa e um repertório negativo, você vai estar fazendo a afirmação. Professora, qual das 4 me dá mais ponto? Tanto faz. Professora, qual das 4 é mais fácil de fazer? Essa. Eu acho essa. Mas cada aluno tem a sua maneira, tá? Mas eu posso fazer um desenvolvimento por afirmação e o segundo desenvolvimento por contraposição? Posso. Posso fazer um por contraposição e outro por exemplo? Posso. Você pode ficar à vontade, tá? O que eu indico é você manter a mesma base de desenvolvimento. Se fez o primeiro por contraposição, tenta fazer o segundo da mesma forma. Por quê? Porque ele vai seguir uma linha de raciocínio só. E como o primeiro você faz e você sente que dá certo, então a probabilidade de você ter mais segurança para fazer o segundo da mesma forma e funcionar é maior, digamos assim, tá? Então depende da intenção que você quer fazer, mas a que eu acho mais adequada, geralmente as redações 1000 têm feito ou por afirmação ou por contraposição, tá? Mas aí fica a critério de vocês. Compreenderam essa parte? Belezinha. Então vamos lá para a segunda parte. A segunda parte, ela vai se dar pela questão do tipo de argumentação. Quando eu vou fazer aqueles tipozinhos lá, a forma como elas se dá, geralmente dentro do projeto de texto, ou você faz, para você errar. Aqui é a ideia que você tem que fazer, certo? É a maneira que você tem que fazer. Aqui é geralmente o motivo que você tira nota baixa na competência 2 e na competência 3. Ok? Por que você tira nota baixa? Não sai do 80 ou do 120? Por causa disso aqui. Porque ou você está fazendo uma argumentação meramente expositiva, ou você está fazendo uma argumentação sem relação com o tema, ou você está fazendo uma argumentação superficial, ou seja, sem relação com a tese. Tá? Então, o que acontece? Quando é que se dá uma argumentação expositiva? Básico. Qual é o tipo de texto que vocês vão fazer? TDA. A parte dissertativa se dá pelo quê? Exposição de informação. Essa exposição de informação se dá através de quê? De repertório socioprodutivo. Não é isso? E a argumentação se dá pelo ponto de vista. Onde é que eu erro quando eu faço a ideia expositiva? Quando eu incho a minha redação só de repertório e eu não argumento. Eu tenho um aluno que já chegou a redação para mim com 6 repertórios dentro da redação. Eu digo, meu filho, como foi que tu conseguiu? É um ninja. Porque não dá. Não tem como. Porque só fica meramente informação em cima de informação. Ah, porque fulano de tal disse isso, isso e isso. Aí com pouco tempo, o dado da revista tal mostra isso e isso. Com pouco tempo, o menino, no período tal da história. E aí ele vai misturando e nenhum mantém relação com o outro. Nem os repertórios se relacionam, nem ele não sabe o que é que ele está fazendo. Ele está simplesmente pegando o repertório e botando na redação. Professora, quantos repertórios tem que ter na minha redação? 3. Um na introdução e um em cada desenvolvimento. Ah, e na conclusão? Na conclusão eu não uso o repertório novo. Eu retomo repertório já usado, já utilizado. Ou da introdução ou de um dos desenvolvimentos. Mas eu não apresento o repertório novo. Eu posso utilizar até quantos repertórios por parágrafo? 2. Eu posso usar um na introdução e 2 no desenvolvimento. No mesmo desenvolvimento, entende? Mas não dá 4. Não pode ser 2 repertórios no primeiro desenvolvimento, 2 repertórios no segundo. Porque você não vai conseguir argumentar sobre isso. Você só vai ter informação. Então, o teu texto, ele vai ficar de caráter expositivo. Se ele fica de caráter expositivo, eu só ganho 80 pontos. Eu não saio dos 80. Porque só tem meramente repertório. A mesma coisa acontece quando eu faço a argumentação só de relação da tese. O meu texto é o quê? Dissertativo, argumentativo. A parte argumentativa se dá pelo quê? Pelo ponto de vista. Então, se durante o texto eu só argumento, só estou falando senso comum, eu não estou fundamentando a minha ideia, então vai dar na mesma coisa. O corretor também vai tirar ponto meu. Redação de Enem é um equilíbrio. Você tem que apresentar repertório socioprodutivo e você tem que apresentar um ponto crítico, uma visão crítica sobre aquele repertório em relação ao tema com referência à tese. Certo? Então, se você não manter essa linha de raciocínio, você não vai sair do 120. Tá?
e 120 em competência não é nota boa. Não vai dar nota boa. Você pegar as 5, 120 mais 120, 240. 240 mais 120, 360. 360 mais 120, 580. 580 mais 120 dá 600. 8 e 2, 10, vai 1, né? Então, 600. Tu tirar 600 na redação, tu não faz nada. Tu não faz nada. Tu tem que manter 160 e 200. Ou 200 em cada uma para poder fundamentar o 1000. Ou pelo menos 200 e 180. Que a 180 aí dá margenzinha, né? Entre o 160 e o 200. Tá? Mas se você ficar só na casa dos 160, meu amigo, não vai não. Belezinha? Então vamos lá. A argumentação sem relação com o tema, ela funciona como uma certa forma aí de tangenciamento. Porque o tangenciamento, ele se dá, ou eu pego o tema e trabalho de uma maneira ampla demais, ou eu pego o tema e trabalho de uma maneira restrita demais. Mas eu não mantenho uma articulação conforme as minhas ideias de tese. Já a argumentação superficial é o contrário da primeira, certo? Eu só relaciono aí a ideia de tese e esqueço do tema. Então, acaba ficando, tenho opinião, mas eu não consigo sustentar a minha ideia. Eu só estou trazendo senso comum. É quando o aluno ele só diz, tem muitas redações, que às vezes eu corrijo, aí eu coloco assim, ó, só tem ideia sua. Quem fundamenta isso? Como que fundamenta isso? Ou eu digo, precisa de repertório para fundamentar a tal ideia, certo? Aprofunda o repertório, aprofunda a ideia, aprofunda a argumentação, porque é necessário que você traga essas informações, porque é elas que vão mostrar essa sustentação de ideia. Compreenderam? Então, eu preciso manter o equilíbrio. Repertório socioprodutivo e opinião. Detalhe, tem que ter mais opinião, lembra lá. Opinião mais fato, mais opinião. Tem que ter mais opinião do que fato. Mas não é só ter senso comum não, tá, gente? Tem que ser uma ideia realmente sustentada. Qual a melhor maneira, Silvelena? Usa a opinião, usa o repertório. Finalize com uma ideia de causa e consequência. Porque é uma opinião, é como se fosse uma mesclagem entre a opinião e entre o fato. Quando você faz causa e consequência, geralmente você induz o corretor a concordar com você. Porque ele olha e diz, isso aqui realmente acontece. Então, dá essa ideia de indução ao corretor. Ok? Primeiro, foca apenas em apresentar fatos, mas esquece da opinião. Apresenta fato e não tem opinião. Então, fica meramente expositivo. A outra, a argumentação foca apenas na tese e esquece de articular o tema. Ou seja, só se relaciona à tese e em nenhum momento se relaciona ao tema. O que é que o aluno faz isso? É como se ele quisesse fazer uma argumentação coringa. Muitas vezes os alunos chegam para mim e dizem, professora, eu queria uma redação pronta, a senhora tem? Quando o aluno me pede uma redação pronta, eu pensava que eles queriam só a ideia de repertório para fazer o mapeamento, mas não. Eles querem realmente a redação, o que é que eu digo? Bem aqui, aí dá palavrinha por palavrinha. Eu não posso fazer isso pelo aluno. Tem que falar, isso vai depender muito do tema, da ideia que você vai apresentar. Então, não tem como eu dizer para você, usa essa palavra desse jeito que vai dar em todo o tema. Não existe isso aí. Redação coringa é ilusão, tá? Não funciona. Você pode até utilizar o tanto que você quiser, mas vai ter hora que vai dar errado, vai dar merda, digamos assim, tá? Então, é melhor não inventar. Vamos lá. A outra, apresenta fatos e opiniões relacionados ao tema, mas não há articulação com a tese. Então, um se relaciona só à tese e não ao tema, o outro só se relaciona ao tema e não se articula à tese. Então, isso mostra também uma fraqueza na argumentação. E aí, o meu projeto de texto, ele fica descompensado, vago, evasivo, sem uma articulação, sem um aprofundamento, sem uma sustentação, uma consistência das ideias. Então, toda vez que vocês veem na redação de vocês, precisa de uma argumentação mais consistente, precisa de ideias mais aprofundadas, melhore a argumentação, organize as ideias. É nisso aqui que você está errando. Deu para entender a ideia? É por isso que o aluno, ou ele não sai do 80, ou ele não sai do 120. Professor, e como é que eu faço para subir essa nota? Vem para cá. Tá? Então, vê o que é que tu usou como tese, pensa na tese.
Depois você pensar na tese, você vai pensar no repertório. Ó, o repertório que confirma isso aqui é isso. E daí você vai pensar o que é que eu quero abordar a partir dessa informação, a partir dessa ideia. Porque é isso aí o que vai mostrar essa, digamos assim, vai dar uma claridade, né? Na hora de você, sabe? Porque aí sim você vai até dizer, eu sei, o que eu quero argumentar é isso aqui, dentro desse contexto. Ok? Vamos lá. Os desenvolvimentos são divididos em duas partes. Primeiro, apresentar o tópico a ser discutido. Esse tópico se refere às ideias de tese, que é a intenção de tópico frasal. É obrigatório o tópico frasal em cada desenvolvimento, tá? O tópico frasal, ele tem a intenção de sintetizar a ideia, de resumir o que vai ser abordado em cada parágrafo de desenvolvimento. Como é que aquele problema se manifesta no meio social. Compreenderam? Então, tem que ter tópico frasal. Professor, eu não sei fazer, é a coisa mais simples do mundo. Bota um conectivo, repete a tese, reafirma o tema. Só isso. Tá? Repete a tese, não precisa inventar outra palavrinha, não. Repete a tese do jeito que ela estiver lá. E reafirma o tema. Segundo, ampliação desse tópico. Como é que vai se dar a ampliação desse tópico? Com as outras partes. Repertório, posicionamento crítico, fechamento. Aprofundamento da ideia, né, que se dá aí por causa e consequência, e o fechamento do parágrafo. Beleza? Então, o desenvolvimento, primeira parte, você tem que ter o tópico frasal. Repetição da tese e afirmação do tema. Segundo, você vai ter ou um exemplo a partir dessa ideia, ou uma contraposição, ou uma afirmação, ou uma ideia de causa e consequência, tá? Que aí vai se dar pelas ideias de estratégias que você vai fundamentar o argumento dentro dos desenvolvimentos. Compreenderam? Jura por Deus? Ninguém está com dúvida em desenvolvimento por enquanto? Tá de boas? Me respondam, sangue filhinhos de Jesus Cristo, privilegiado do Senhor. Beleza? Pronto. Depois vamos para a conclusão. Pode apagar aqui, meninos? Pode? Bora lá. Meninos, para finalizar, nós temos primeiramente a ideia da conclusão. A ideia da conclusão, ela é a parte final do seu texto, tá? E a conclusão, ela é responsável por trazer a ideia de solução dos problemas abordados. Como nós já falamos em outras aulas, lembrem, a ideia da conclusão, ela pode ser ou uma intervenção, uma única intervenção que resolva todos os problemas, ou uma única intervenção que resolva todos os problemas, ou duas intervenções, uma para resolver cada probleminha. Lembrando que uma tem que estar, você vai ganhar ponta pela que estiver mais detalhada, pela que estiver mais bem articulada perante os 5 elementos da conclusão. Agente, ação, meio, detalhamento e efeito. Vamos lá. Primeira coisa, a nossa conclusão ela é dividida em 3 partes, 3 períodos. Tá? A introdução são 3 períodos, desenvolvimento 4, 5 períodos, conclusão 3 períodos novamente. Primeira coisa que tem que ter na conclusão, conectivo conclusivo, tá? E em seguida, a retomada do tema. É obrigatória a retomada do tema? Não. A retomada do tema, ela tem uma ideia aí facultativa. Você faz se tiver espaço, você faz se tiver linha, você faz se tiver tempo. Por exemplo, imagine que você fez lá a redação e aí só sobrou 5 linhas para a conclusão. Não compensa você fazer retomada de tema. Por quê? A retomada do tema, ela pega aí 1,5 linha, 2 linhas, né? Então, vamos supor, pega aí 2 linhas, você só já vai ficar com 3 linhas para fazer. Agente, ação, meu detalhamento é feito. Então, é pouco espaço, tá? Então, no caso, o que você faz? Coloca só o conectivo conclusivo e vai direto para o agente social. Portanto, cabe a fulano de tal fazer isso, tal. E aí eu trago a ideia de intervenção. Então, a ideia de retomada do tema, professora, se eu não colocar, vou perder ponto? Não, tá? A ideia do tema, ela não é algo que traz uma ideia de perca de ponto para você. A finalidade, sim. A última frasezinha do desenvolvimento, da conclusão, se ela não tiver, você vai perder ponto, tá? Porque envolve o projeto de texto, aquela ideia de mostrar o fechamento final do texto, tá? Mas a retomada do tema, ela tem uma ideia, uma intenção facultativa. Em seguida, nós temos a ideia da proposta de intervenção. A proposta de intervenção é onde entra lá os 5 elementinhos. Imagine que aqui
é a folhinha de redação de vocês, certo? Nós temos introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, conclusão. A ideia da conclusão, você tem 5 elementinhos que você tem que respeitar. Esses 5 elementinhos, eles são responsáveis por formar a ideia de PIS. Então, nós temos a agente social, nós temos a ação, nós temos o meio, nós temos o efeito e nós temos o detalhamento. Lembrando, o detalhamento, nós temos 4 tipos de detalhamento. Exemplificação, explicação, efeito do efeito, tá? E a ideia de justificativa. Então, você vai ver aí qual deles você vai querer utilizar. Vamos lá. Depois que eu fiz essa ideia dos elementos, lembrem que o agente social, nós temos aí o GOMINFES. Lembram do GOMINFES? Governo, ONG, mídia, iniciativa privada, família, escola e sociedade. Detalhe, o que acontece? Quando você chega na conclusão, geralmente você vai usar o ministério, né? Geralmente a gente tem mania. O governo federal, por meio do ministério tal, não coloca isso. Quando você usa só governo, dá uma ideia evasiva, vaga, solta. Então você não vai dizer, o governo deve realizar palestra nas escolas. Não, não é o governo que vai fazer. Ele vai mandar o Ministério da Educação se juntar com as escolas para promover aquilo. Então, não é o Ministério da Educação que vai fazer, no final das contas, não é o Ministério da Educação que vai fazer, então esquece o governo. Vai direto, o Ministério da Educação, em parceria com as escolas, parará, parará, parará. Esquece colocar esse negócio de governo, só governo na conclusão. Por quê? Fica vago, evasivo e fere o projeto de texto, tá? Lembrando que nós temos aí diversas esferas. Ministério da Economia, Ministério do Desenvolvimento Social, Ministério da Família, então dá poder para esse povo, dá atividade para esse povo fazer. Segunda, quando eu falo de poder público, lei, melhorar a lei, fiscalizar a lei, emenda constitucional, tudo isso não é o governo que faz, é os poderes. Quem são os poderes? Executivo, Legislativo e Judiciário. Então, toda vez que você problematizar a lei, lá na conclusão não é o governo que vai resolver, é um desses poderes, ou legislativo, ou executivo, ou judiciário. Se vai fazer a lei, legislativo. Se é para aplicar a lei, executivo. Se é para monitorar, melhorar, fiscalizar, judiciário. Punir, judiciário. Tá? Então, vejam qual é a referência que vocês estão utilizando. Professora, mas se mesmo assim eu quiser usar governo, então use ou estadual, ou municipal, ou federal, mas sempre tem alinhado ele fazer parceria com alguém. Lembrando, eu estou falando de governo estadual e municipal. Não é só o governo deve fazer isso, não. Qual esfera do governo? Quem é do poder do governo que vai fazer? Ah, professora, mas eu já ouvi falar que eu posso colocar o governo por meio do Ministério da Educação, por exemplo. Porque o Ministério da Educação é quem vai fazer, mas o Ministério da Educação é um órgão do governo federal. Justamente. Não é o Ministério da Educação que é um órgão do governo federal? Pois então é ele que vai fazer. Não precisa de governo, ele já mandou. Então quem vai fazer é o Ministério da Educação. Parem de colocar governo em parceria com alguém. Parem disso. Vai direto ao ponto. Você economiza a linha e traz uma ideia mais efetiva da solução. Compreenderam? Vocês estão tudo dormindo já. Estão para não aguentar mais, né? 9 horas eu libero vocês. Estou vendo vocês também assim, ó. Estão morrendo aí. Vamos lá. Depois que eu uso o agente, eu vou fazer a ação. O GOMINFES, ele tem essa ideia geral, tá? Governo, ONG, mídia. Lembra, a ONG faz o quê? Apoio. Então, olha só. Aqui nós temos umas ideias de intervenção coringa, vejam. Eu não estou dizendo que em todo tema vai funcionar, tá? Mas são ideias que podem dar aí, digamos assim, que uma luz no fim do túnel para vocês. Por exemplo, se eu penso em ONG, ONG faz programa de apoio. Tem essa intenção de apoiar, de dar assistência social. Então, eu lembro de ONG, tá? Então, vamos lá. Primeira ideia de política, eu tenho políticas públicas de inclusão. Se é sobre indígenas, políticas públicas de inclusão aos indígenas. Se é morador de rua, política pública de inclusão ao morador de rua. Se é o negro, política pública de inclusão aos negros. Se é mulheres, e assim sucessivamente. Veja que são ideias que elas cabem
em tudo que é de tema. Mas isso vai depender do meu projeto de texto. Não é só chegar e achar que vai dar certo na redação, não, tá? São ideias que podem facilitar a articulação de vocês dentro do texto. Criação de um sistema. O que é que vai ser feito? Fulano de tal vai criar tal coisa. Vai favorecer tal coisa. Cuidado com esse negócio de criar lei. Lei no Brasil já tem demais. O problema está na efetivação, tá? Então, vamos lá. Criação de um sistema de monitoramento e melhor fiscalização da lei e tal, por exemplo, tá? Vamos lá. Programas de apoio. Plano Nacional de Incentivo a alguma coisa. Você é quem vai me dizer que incentiva a quê vai ser feito. Vai depender da ideia do tema. Centros especializados em... Conforme seja o tema também, você vai ver o que é que vai se articular. Por exemplo, gestão de lixo. Centros especializados em reciclagem, por exemplo. Compreenderam a ideia? E aí nós temos os programas também, a ideia de programas educativos. Podem ser ideiazinhas aí, meninos, que podem favorecer, articular, dar uma luzinha no fim do túnel, certo? Mas eu não estou dizendo que vá funcionar em tudo que é de tema, não. Tá? Eu só pensei aí numa ideiazinha para clarear as ideias de vocês. Depois da proposta de intervenção, depois, ó, o agente vem lá o GOMINFES. A ação tem aqui algumas ideiazinhas de ação. Meio, efeito, detalhamento é por vocês, que eu também não vou dar a conclusão de mão, né? De mão beijada para vocês, tá? O meio, você vai me dizer por meio de que vai ser feito, por meio de palestras, tá? O que é que vai ter nessas palestras? Ah, vai ter a participação de especialistas, pronto. Então, por meio de palestras é o meio. Essa participação desses especialistas é o detalhamento, tá? Tem que pensar nessas referências aí. E a ideia de efeito, qual é o objetivo de resolver aquele problema, qual vai ser a consequência positiva, qual vai ser o resultado positivo daquela solução. Estão compreendendo? Deu para entender a ideia? Clareou mais a intenção de conclusão? Pronto, vamos lá. E aí, por último, nós temos a finalidade, ou frase final, digamos assim, que é aquela frasezinha que tem que ter no finalzinho do texto. Ela que vai mostrar que seu textozinho chegou ao fim e que aquela ideiazinha ali, que aquele problema, com aquela solução feita e tal, vai trazer uma ideia de articulação, de melhoramento e papapá. E, ou seja, eu vou trazer todas... Tia, eu estou trabalhando, depois eu falo com a senhora. Beijo. Trazer a ideia de solução, tá? Conforme o probleminha abordado. Vamos lá. Um exemplozinho de projeto de texto aqui para vocês. Como nós falamos da ideia de desenvolvimento e conclusão, vamos ver se esse aqui se articula. Primeiro, ó a ideiazinha desse tema. Gestão de lixo e a sociedade do consumo. Cuidado que o Enem pode querer trazer aí a questão de gestão de lixo esse ano, tá? E assédio moral no trabalho e também a questão do esporte, viu? Possa ser que venha como temazinhas aí, além da leitura digital, enfim. Depois eu vou dar uma listinha de temas para vocês. Vamos lá. Gestão de lixo e a sociedade do consumo. A questão da gestão de lixo se relaciona à ideia de resíduos sólidos. A sociedade do consumo, a gente já sabe, poder de compra dado à população. Não sei quem foi que disse que a gente podia comprar tudo o que queria, né? E aí a gente levou isso e levamos isso, né, até hoje. Tudo que a gente vê, a gente quer comprar. E a gente compra, usa, não presta, joga fora. Compra outro, usa, não quer, joga fora. E assim sucessivamente. À medida que a gente joga fora, vai só amontoando, né, produzindo aí lixo, que o país, por exemplo, o Brasil, é um país que consome como um país rico e descarta lixo como um país pobre. Então, é uma conta que não fecha, digamos assim, né? Vamos lá. Na ideiazinha lá de desenvolvimento, lembra que a gente tem que pensar na intenção dos repertórios. Claro que tem vários repertórios. Esses aqui eu pensei justamente na ideia conforme a argumentação para sustir aquele efeito que a gente quer. Primeiro, o American Way of Life. Quando nós falamos de alimento, a gente lembra, falamos de obesidade, a gente lembra do American Way of Life. O American Way of Life se relaciona à ideia do modo de viver americano. Assim como na comida, que eles consomem muito, a ideia de comprar, a produção de lixo também é alta. E isso foi perpassado à sociedade brasileira e nós temos também esse ideal de consumo, digamos assim, que muito aflorado, né? Vamos lá. A consolidação do capitalismo no mundo, essa ideia de consolidação aqui,
desse capitalismo, a gente vê aí na ideia de poder de compra, as facilidades de compra. Tem um livro muito, muito famoso, muito conhecido, chamado de Um Ensaio sobre uma Sociedade Consumista, de um filósofo chamado Gili Lipovetsky. Ele diz no livro que na sociedade do hiperconsumo não há limite nem tempo. Tá? Nós podemos comprar em qualquer hora e lugar. Isso é fato, né? Tem toda a facilidade do mundo para comprar e toda a articulação, toda a intenção de influência de compra à população. É o blogueiro que posta alguma coisa, é uma propaganda que chega do nada, é uma promoção que aparece, não sei de onde, um anúncio, e por aí sempre tem essa intenção de induzir você a consumir de uma maneira desenfreada. Além da ideia do fetichismo da mercadoria, aquele fetiche que a mercadoria tem, né, no sentido de, olha, eu sou novo, preciso ser consumido. Na hora que você compra, geralmente, muitas pessoas, depois que compra, que vê, será que eu realmente precisava disso? Né? E aí traz essa intenção de descarte, tá? De imediatismo. E aí pega e joga o produto fora, compra outro, usa, joga fora e assim sucessivamente. Tá? Vamos lá. Aqui são ideias de repertórios. Conforme a intençãozinha do tema, meninos, aí eu vou trazer as minhas problemáticas. Primeira problemática, dificuldade para se erradicar os lixões. Em 2017, foi criado no Brasil um projeto de lei chamado dos PNRs, Política Nacional de Resíduos Sólidos. Qual era o objetivo? Que se erradicasse no Brasil, estados, municípios, todo local do Brasil, se erradicasse a questão dos lixões a céu aberto e fosse implantado aterros sanitários. Aí eu pergunto para vocês, Picos, é lixão a céu aberto ou aterro sanitário? Hã? Aterro sanitário ou lixão a céu aberto? Eita, coragem da porra, vote! Vamos lá, em Picos, é aterro sanitário ou lixão a céu aberto? Pronto. Então, a gente já vê que há uma inefetividade, uma ineficácia legislativa, uma ineficácia da lei. Compreendeu como é que se formula a tese? É só olhar, traz para a tua realidade. Se aquilo acontece na tua realidade, beleza. Se não, tem uma falha. Se tem falha, formula a tese a partir daquilo ali. Ok? Então, vamos lá. Dificuldade para se erradicar os lixões. Por quê? Porque há uma negligência governamental, certo? O Estado ele não se importa, ele não está nem aí, ele faz de conta, sabe que tem, como o José Saramago diz, né, uma cegueira moral. Sabe do problema, mas aí passa uma vendinha nos olhos e pronto, nada está acontecendo. Danos ao meio ambiente, solo, lençóis freáticos, água, meio ambiente, atmosfera, assim como a própria população. O lixo, ele solta um líquido, né? Inclusive tem um odor bem ruim. Aquele líquido, ele entra no solo e ele afeta os lençóis freáticos, deixando o solo totalmente infértil. No meio ambiente, tem uma emissão altíssima de CO2. A população traz doenças, por exemplo. Fora animais, né? Muitos animais que têm contato com o lixão e também transmitem doença. Barata, mosca, cachorro, gatos, enfim, eles adquirem ratos, né? Adquirem aquelas doenças e aí levam para a nossa casa. Além de muitas pessoas que trabalham com aquilo, que moram perto desses lixões, que não tem uma coleta seletiva, que não tem um saneamento básico. E aí tudo isso leva a um aumento, né? Uma expansão do problema. Doenças e aí o descarte inadequado. Esse descarte inadequado acontece principalmente por uma coisinha chamada de falta de educação ambiental, coisa que a população não tem. Porque nem a família é ensinada, nem a propaganda, não há nada voltado para isso, e até as escolas também, infelizmente, elas não trabalham muito essa intenção, né, voltada para o consumo consciente, para o descarte adequado de lixo. Porque, por exemplo, aqui em Pixel que tem, todo lugar que você vai, tem aqueles 5 tipos até as coresinhas, né, dos cestos de lixo, vermelho, amarelo, azul, não sei o que, cada um para uma coisa. O povo bota tudo num só, quando bota, né, bota logo no chão. Né? Então, não há essa organização, esse planejamento, esse pensamento ecológico, essa pegada ecológica, certo? Tudo isso aqui é a ideia de problemática. Lembrando, quando vocês pensarem a ideia de repertório, vocês têm que ver de que forma isso vai ser articulado dentro do texto. Então, primeiro você pensa na abordagem, daí você vai pensar no repertório que confirme aquela intenção. Por exemplo, quando eu trago essa ideia de fetiche da mercadoria, eu posso concordar ele com
descarte inadequado. Quando eu lembro modo de viver americano, essa intenção de consumir desenfreadamente, eu penso em danos ao meio ambiente. Então, conforme seja a ideia da minha tese, é a partir dela que eu vou pensar no tipo de repertório, na articulação do repertório que eu vou utilizar para fundamentar a minha ideia dentro do texto. É ela que vai dar essa intenção de articulação e consistência das ideias perante a minha argumentação. Vamos lá, ideiazinha de solução. Aqui nós temos as coringas, bases, e aí nós temos as que podem ser mais aprofundadas conforme a minha argumentação. Por exemplo, sobre essa questão da dificuldade de erradicar os lixões, eu penso construção de aterros sanitários. Aí eu vou pensar quem é que vai fazer isso. Eu não vou falar do governo, só o governo, não. Vou falar de um ministério que se relacione a essa intenção da cidade, da organização da infraestrutura da cidade, certo? Sensibilizar a população. Como é que sensibiliza a população? Conscientizando. Como é que conscientiza? Não vão falar, é necessário conscientizar a população. Ou é necessário que a população se conscientize. Uma pessoa por si só, ela não muda o comportamento dela. Se não tiver algo que a obrigue, ela não faz. Brasileiro só funciona na base da pressão, né? Principalmente quando pesa no bolso. Tá? Então, por exemplo, tem cidades brasileiras que, dependendo do tanto de lixo que você produza, você paga multa. Né? E se dá no Brasil, então você vê que funciona. O que falta aí é uma melhor articulação e distribuição dessa ideia, né? Dessa visão de sensibilização. Como é que sensibiliza aqui? Instruindo, orientando, educando. Tá? Então, por exemplo, se é para sensibilizar, eu posso pensar das próprias escolas. Deixa eu ver aqui onde é que eu pego as escolas. Ó, programas educativos, por exemplo, ou Plano Nacional de Incentivo, por exemplo. Eu posso juntar aí a questão do Ministério do Meio Ambiente, certo? Junto às escolas, certo? Fazerem aí um plano, né, ou um programa educativo voltado, por exemplo, às feiras de meio ambiente, voltado a essas feiras ambientais. As escolas terem essa iniciativa, as quais tenham a intenção de trabalhar sobre a importância de um ambiente ecologicamente equilibrado, parará. E aí eu vou dizendo o que é importante ser feito, de que maneira e qual o objetivo de fazer, certo? Vamos lá, incentivar a política dos 3 R's. Qual é os 3 R's, povos? Reduzir, reciclar e reutilizar. Eu posso falar até das próprias empresas que entra a iniciativa privada, certo? O Estado, ele, digamos assim, ele pagar multa não, ele induzir multa alta, por exemplo, às grandes empresas que eles não utilizarem produtos recicláveis, assim como também eles não criarem projetos voltados a um consumo consciente, certo? Que não tem uma preocupação ambiental com a biodiversidade. Tá? Que as chamadas, hoje tem muito termo chamado de empresas verdes. Toda empresa que ela tem essa pegada ecológica, ela é chamada de empresa verde. Tá? Tem essa intenção de cuidado com a natureza, biodiversidade, enfim. E a intenção básica do consumo consciente. Então, envolver essa diminuição de consumo da população de uma maneira mais adequada, de uma maneira mais bem fundamentada, digamos assim, e que tem a intenção de favorecer a população uma articulação, né, uma melhor visão aí sobre equilíbrio ambiental. Até porque meio ambiente e saúde, eles se relacionam. Se você trata bem o meio ambiente, você vai ter um lugar saudável. Se você trata mal o meio ambiente, você pode ter certeza que ele não vai responder de maneira legal. Compreenderam? Alguma dúvida? Nada? Estão tudo com sono, então? Vocês estão mortos. Posso continuar? Ou vocês querem ser liberados? Oi? Continua? Só falta 10 minutinhos. Eu libero vocês em 10 minutinhos, tá? Analisar com fé em Deus. Vamos lá. Tipos de detalhamento. A intenção do detalhamento, o próprio nome já diz, ele tem a intenção de trazer uma restrição, de trazer uma informação a mais, certo? É a ideia de uma informação a mais sobre qualquer um dos elementos anteriores. Então, o detalhamento, ele tanto pode ser em relação à apropriação,
quanto ao próprio agente, quanto ao meio ou ao próprio efeito. A intenção é você trazer uma informação, uma justificativa, uma ideia mais aprofundada, mais justificada sobre a intenção de algum dos elementos. Primeiro, nós temos por especificação. A ideia de especificação, o próprio nome já diz, é especificar, é restringir, certo? Uma intenção principalmente relacionada a algum dos elementos. Ele se fundamenta melhor ao agente social. Por exemplo, quando eu digo Ministério da Educação, entre travessãozinho, aí eu coloco principal órgão responsável pelas políticas públicas voltadas à educação do país. Usa sempre o mesmo. Ministério da Saúde, órgão responsável pelas políticas públicas voltadas à saúde no país. Certo? Ministério da Família, da Mulher, órgão responsável pela garantia dos direitos sociais à mulher e à família do país. Então, sempre ele tem a intenção de trazer uma relação sobre o agente social. É você dar uma moralzinha para o agente social, ok? Vamos lá. Explicação. Explicar, justificar, ampliar, aprofundar. Se explica o porquê de fazer alguma ação, meio ou agente. Por exemplo, eu digo que deve ser tomada uma ação sobre a PEC das domésticas, uma vez que o projeto de lei já existe, mas está barrado, por exemplo, na Câmara, certo? Então, é eu trazer essa intenção de uma articulação e envolver, dizer, ó, já existe isso aqui, tem que ser aprofundado, isso aqui é a melhor ação por causa disso e disso e disso. Então, trazer uma ideia de explicar. A exemplificação traz a ideia de mostrar um exemplo. Por exemplo, por meio de palestras, com a participação de especialistas. Aí eu digo quem são esses especialistas. Enfermeiros, psicólogos, administradores, enfim. Eu vou ver qual é a intenção. Por exemplo, se o tema é gestão de lixo, eu vou dizer que deve haver palestras nas escolas, nas universidades, voltadas para a ambientação da cidade. Eu vou pensar em quem? Ambientalistas, arquitetos e engenheiros, certo? Então, a ideia da exemplificação é eu trazer um exemplo específico, direto, sobre qual melhor especialista dentro daquela área para trabalhar aquele assunto. E o efeito do efeito, ele traz a intenção de tornar e de deixar efetivado essa ideia do objetivo. Por exemplo, realizar projetos de leituras, para que assim desenvolva o hábito de leitura. E dessa forma, haja leitores mais proficientes no Brasil. Então, eu trago duas ideias de efeito dentro de um só. Qual deles é melhor? Qualquer um. Qual deles dá mais ponto? Qualquer um. Qual é a importância? Ter detalhamento. Se não tiver, você só vai tirar 160 na conclusão, tá? Tem que ter o detalhamento, porque ele é um dos elementos da proposta de intervenção. Se faltar um dos elementos, você não tira os 200, você só tira, dependendo de como seja, a partir de 160 para baixo, tá? Então, ter um elemento válido, só 80. 2, 120. 3, 160. 4, 180. 5, 200. Então, tenta manter os 5 elementinhos na intervenção, tá? Se for para resolver só um probleminha, tudo der certo, beleza. Se não, usa uma intervenção mais ampla e uma intervenção mais detalhada. Você vai ganhar pontinho pela que tiver mais detalhada. Ok, belezinha. Vão dormir que vocês estão mortos, tudo morto aí. Tchau, gente. Boa noite. Estudem, viu? Ai, cansei.